você acha melhor? Uma bolacha fit, multigrãos, que promete emagrecer em 5 dias? Ou uma bolacha recheada? E se eu te disser que é tudo igual? Ou às vezes até pior, porque ela te engana? É disso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. A gente vai explicar pra vocês como os alimentos são classificados. Como que a gente pode escolher os alimentos baseado no teor das coisas que eles têm ali dentro. Pode ser? Então tá. A gente veio aqui falar pra vocês, né, gurias, sobre a diferença dos alimentos no sentido de alimentos minimamente processados ou in natura, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. E também um grupo à parte que a gente utiliza mais para complementar as nossas preparações e receitas, beleza? Então vamos lá. Começando com os in natura ou minimamente processados. Esse grupo, ele compõe as frutas, os vegetais, os grãos, as farinhas que vêm desses grãos, farinha de arroz, farinha de milho, farinha de trigo, as carnes, os ovos, os leites. Então é um grupo que vocês podem perceber que tem todos os nutrientes que a gente precisa no nosso dia. Então para isso a gente precisa comer eles em todas as refeições, em todo dia, tá? Essa é a base da nossa alimentação. Isso é a comida de verdade que a gente tanto fala, tá? Então para ter uma alimentação saudável, a base é essa, é alimentos in natura ou minimamente processados. Sabe aquela salada que você já compra lavada, ou o alimento que já vem picadinho, ou até os próprios grãos que passam por um processo de secagem na indústria e vão pro descasque também, né? Isso tudo é minimamente processado, não perdeu nutriente, não foi retirado nada nem acrescido nada, tá? Ele veio daquele jeito, ele só foi modificado de uma maneira pra gente conseguir levar pra nossa casa, tá bom? Segundo grupo agora. Não, e é top falar, só que... Não é segundo grupo agora. Não é segundo grupo. Não, já deu um corte, não precisava. É legal falar porque as pessoas têm tanta dúvida entre comida de verdade, né? E quando a gente pensa em comida de verdade é um negócio tão simples. É só comer os alimentos mais naturais possíveis. Quanto menos processo ele passar, a gente sabe que é uma comida de verdade. Ponto final, né? É muito básico. Tá, e o segundo grupo são os alimentos processados, tá? Então os alimentos processados, eles tiveram alguma coisa adicionada a eles, tá? Pode ser um óleo, pode ser um açúcar, pode ser sal, pra conservar muitas vezes. Então os exemplos de alimentos processados. Vai entrar aí o pão. O pão, que eu acho que muita gente não sabe como que é um pão realmente natural. Ele é feito de farinha de trigo ou farinha de alguma outra coisa. Você não pode comer com glúten, água, sal e fermento. É só isso. Ele é um processado por quê? Porque ele não é mais só a farinha. Ele foi acrescido de alguns outros ingredientes mudou a composição dele. É ruim comer pão? Não é ruim comer pão. Mas a gente não vai viver nossa vida de pão, né? Nossa base não é pão. Nossa base são vegetais, frutas, cereais, papapá. Entendeu? Por exemplo, o queijo. O queijo é feito do creme do leite mais o fermento lácteo. Esse queijo, a gente não vive de queijo, mas a gente pode comer, a gente vai acrescentar nas nossas preparações. Mas ele é processado, ele passou por um processo, ele foi acrescido de algo para mudar a composição dele, tá bom? Gente, vocês ouviram a Olivia, não é pra viver de queijo, tá bom? Tá bom, então tá bom. É difícil, eu sei, eu adoro. Eu acho que é legal falar também de outro grupo, os enlatados. E muitas vezes os enlatados facilitam muito a nossa vida, né? Um tomate pelado, sabe? Aquele que já vem, o tomate e sal. Aquilo ali é um processado, ele foi descascado, foi colocado numa lata com esse de sal, ele vai durar mais tempo do que um tomate que tá ali no hortifruti do mercado, tá? Um pêssego em calda, ele tem pêssego e açúcar e água, ele vai durar muito mais tempo. Milho enlatado, são todos alimentos que existem na prateleira, que vão durar mais tempo, mas que não tem tantos, não prejudica da nossa saúde, entende? Porque eles são basicamente alimentos naturais, só que com processos antiguíssimos pra gente conseguir que aquilo dure mais tempo. Então, essa coisa do enlatado, do acrescido de açúcar, acrescido de sal, tudo isso faz ele durar um pouco mais. Então, e a gente vai falar agora sobre o terceiro grupo, que é o grupo dos ultraprocessados, tá? Os ultraprocessados são aqueles que a gente não deve ter nem pensar como base da nossa alimentação. São aqueles alimentos ou produtos que eles são adicionados de vários aditivos químicos, alimentares, aliás, que muitas vezes eles vão conservar por muito mais tempo o alimento, ou dar cor, melhorar a aparência, melhorar o sabor, fazer várias modificações no alimento. Então a gente já vê que não é algo natural, porque muitas vezes um alimento ele vai ser tirado o sabor e depois colocado um realçador de sabor. É um negócio bizarro, né? Se parar pra pensar, é um negócio muito doido. E esses vão ser os alimentos ultraprocessados. Então, alguns exemplos deles são biscoitos recheados, salgadinhos. Coisas mais básicas, assim, pra gente perceber.
como esse grupo tá presente na nossa vida, a gente nem imagina. Margarina tá nesse grupo, por exemplo. Margarina, eu acho que é uma coisa que a gente depois... Vamos falar um pouco mais sobre isso, especificamente da margarina, mas é uma loucura aquilo. E as pessoas realmente, muitas vezes nos perguntam, mas margarina não é melhor do que manteiga, por exemplo? Para, gente, olha, leia, comecem a ler rótulos. Veja o que você entende do que está escrito ali. Quais aqueles ingredientes você consegue comprar e fazer em casa, entende? Gente, não deixa uma propaganda te enganar. Aí o cara lá, o dono da marca da margarina, coloca que é boa pro coração e tu vai lá e compra. E a família é feliz, né? Não tem família feliz comendo manteiga, é engraçado. Eu sou tão feliz comendo manteiga, mas não tem família feliz na TV mostrando como manteiga. Mas, ou se não é a questão dos doces, né? Que coloca numa visão mais baixa para as crianças. Isso acaba atraindo, né, muito mais esse público infantil, que meio que obriga os pais a comprarem esse tipo de alimento para as crianças. Gente, se liga nas propagandas, tá? Olha, começa a olhar o que tá comendo e realmente entender e buscar entender o que tá comendo. Achar no fim, esse é um grupo mais fácil de entender, porque é o grupo que aparece na TV, é o grupo que você abre um pacote, você tem um comer inteiro, e você lê os ingredientes, é uma lista imensa. Então, assim, dá pra entender quais são eles, o que ele é composto, e tentar excluir eles da sua alimentação, assim, o máximo possível. E acho que uma questão bem interessante é em relação à validade, né? Se a gente for observar a validade de um alimento que é processado, ele dura em média 1 ano, um pouco mais, e isso nunca iria acontecer numa alimentação natural. Então, por isso que a gente sempre frisa que a alimentação natural, ela deve ser a base Da tua alimentação, da tua vida, né? Exatamente. E não os processados, né? Os ultraprocessados. Exatamente. É muito legal, assim. Você começa a entender essa classificação, que é uma classificação tão simples que o Guia Alimentar trouxe pra gente. A gente parou de usar aquela pirâmide que estabelecia a quantidade de coisas. Na verdade, o que importa, primordialmente, é a qualidade dos alimentos. Então, no momento que você entende como que eles são classificados pela qualidade, você sabe que você pode fazer, por exemplo, um bolo em casa e tá tudo bem comer esse bolo. Porque esse bolo vai ser composto do quê? De uma farinha, de um leite, de ovos, de açúcar. Entende? Nesse bolo não vai ter corante, não vai ter espessante, não vai ter conservante. Isso é ruim pra tua saúde, de maneira geral, tá? A gente tá falando de uma maneira bem ampla aqui. Pra você que não tem uma pessoa que tem uma saúde boa e que quer melhorar a sua alimentação. Pra vocês. Então, assim, não tem problema comer esse bolo, fazer em casa esse bolo, uma pizza ou um hambúrguer, que a gente já mostrou aqui pra vocês. Não tem problema, a gente é carne, é um pão, entende? E uma coisa que a gente observa muito é que as pessoas geralmente falam que não tem tempo de cozinhar, ou que é muito complicado, é muito difícil, mas a questão mais básica é o planejamento. Vocês não precisam ter que cozinhar todos os dias, vocês podem separar 1, 2 dias durante a semana para se planejar e fazer uma comida gostosa, uma comida mais natural, né? Um pão, um bolo, para se planejar durante a semana inteira. Exatamente. Gente, e vamos falar aqui também do quarto grupo, eu já nem lembro o que eu falar. O quarto grupo é o grupo do sal, açúcar, óleos e gorduras, tá? A gente acabou citando ali, né? Sentar, né? Mas... Isso aí. E esses alimentos, eles vão ser utilizados para complementar a alimentação. Então, eles não vão ser base, jamais, né? Ninguém vai tomar um copinho de óleo aí. Eles vão ser utilizados para complementar as nossas receitas e nossas preparações. Eles vão levar sabor pros nossos pratos. Então, a gente pega aquele alimento in natura, vai colocar sal nesse alimento, vai colocar açúcar nesse alimento, vai jogar um azeite nesse alimento, mas é pra dar mais sabor, pra gente poder cozinhar esse alimento de repente. Mas é assim, ele é amiguinho, entendeu? Ele não é base, tá bom? Eu acho que é basicamente isso, pra gente entender um pouquinho sobre como começar a mudar. E o planejamento, eu ia falar antes, é fundamental. Quando se descobre que comer bolo não é a pior coisa do mundo, que fazer uma pizza na sexta-noite não é a pior coisa do mundo, na verdade é a melhor coisa do mundo, né? Coisa boa. Tu fica mais... A doida da comida, né? Eu lembrei da pizza da Thaís. Tu vê que é simples comer bem, na verdade. E tu vê, depois de um tempo, que os ultraprocessados, no momento que você para de comer eles, o teu paladar vai mudar de tal forma que você não consegue comer eles do mesmo jeito depois de um tempo. Se você pegar uma pizza industrializada, não vai ser igual a pizza que você vai fazer em casa. Você vai me dizer, dá trabalho. Dá trabalho, mas dá muito trabalho também ficar comendo mal a vida inteira e depois chegar no final da vida ferrado. Dá muito trabalho ter diabetes, ter hipertensão, dá muito trabalho ter obesidade. São doenças que existem agora, são seríssimas, que a gente tem que falar delas e que não é exagero a gente cuidar. É o nosso corpo,
é a maneira que a gente vai viver, né? Então, é um jeitinho fácil de começar. Sim, e uma questão bem legal também sobre alimentação é que o fato de tu cozinhar junto com a família, junto com o namorada, é que isso aproxima muito, né, as relações. Então, acho que é muito interessante, né, ter essa parceria com as pessoas, tipo, hoje vamos fazer uma comida gostosa, vamos fazer uma comida diferente, porque eu acho que isso ajuda muito a manter uma alimentação saudável e É isso aí. Gente, só uma coisa, tá? Se vai ser cortado. Eu tenho uma regra lá em casa, vocês podem usar também, assim, ó. Se eu cozinho, eu não lavo, tá bom? eu acho que podia colocar. Olha só, se vocês gostaram do nosso vídeo, vocês querem seguir assistindo aqui, ó, curtam a gente e nos sigam, que a gente vai colocar várias dicas e a gente vai falar muito sobre alimentação de uma forma muito mais descontraída, aonde vocês não vão precisar seguir regras, a gente quer trazer autonomia, tá? Esse é o nosso foco. Então segue a gente, que a gente vai gostar muito aqui de compartilhar muita informação bacana. Bom, se inscreve no canal, marca os seus amiguinhos pra gente começar a fazer comida junto, pra gente mudar esses hábitos, se livrar um pouquinho desses ultraprocessados, tá bom? E se vocês tiverem dúvida, mandem aqui nos comentários, porque a gente vai ficar muito feliz em poder ajudar vocês. Com certeza. Beijo, até a próxima.